pessoal! Estamos aqui hoje, mais um GabiCast, a temporada de 2023, que tá vindo aí com muitas mulheres especiais e a gente tem uma novidade. Em breve vocês também vão ver o GabiCast com os homens, mas eu não vou divulgar o nome, porque a gente já tem um nome todo especial, uma vinheta, em breve você vai saber, porque a gente vai colocar os homens aqui também. Porque eles também têm voz e eles estão me pedindo assim, Gabi, eu quero falar, eu também quero falar, então chegou a vez dos homens também, daqui a pouquinho você vai ver aí entrando essa novidade no nosso canal. E eu quero agradecer, sempre quero agradecer a todo o apoio que a gente tem recebido, tudo que tem acontecido aqui conosco, Eu também vou estar participando de um podcast, fui convidada aí, esse mês vou estar participando de um podcast e as meninas foram inspiradas no meu podcast. Olha que coisa bacana, quando você começa a dar voz para as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz quando elas me convidaram. Vocês também vão estar sabendo por aí da agenda que a gente vai estar colocando. Mas hoje eu tô aqui com uma pessoa que tem uma história linda. Ela é muito especial para mim. Deus, assim, colocou ela na minha vida desde o ano passado. E tem sido um tempo muito bom juntas. Ela tem uma história tão linda. E eu falei para ela assim, você precisa colocar sua voz. Ela, ai meu Deus, é o primeiro podcast dela. E eu falei assim, não fica nervosa, porque eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitas mulheres. E eu vou deixar ela se apresentar, dizer quem ela é, e a gente vai ter aquele bate-papo especial. Ju, olha para aquela câmera e se apresenta pro povo. Olá, obrigada, Gabi, pelo convite de eu estar aqui, o novo de Deus na minha vida se cumprindo. Eu sou Juliana Amorim, eu sou enfermeira, enfermeira cirúrgica, e há 2 anos eu me especializei em dermato, em estética avançada. E é isso. É isso. Mas assim, a Ju tem uma história assim, muito, muito linda, Uma história de ressignificar, de recomeço, E eu queria que a gente começasse assim, por aí, Você optou desde cedo por ser enfermeira, Ju? Eu, desde cedo, as pessoas que me cercavam já tinham um olhar e me falavam que eu levava jeito com o cuidar, Com o cuidar, assim, se alguém na minha casa passasse mal, quem cuidava era eu. E isso foi sempre muito frisado pela família, esse fato do cuidar. Tanto que a minha forma de amar e de expressar o amor é cuidando. Servindo. Então, assim, desde cedo eu já sabia que era a área biomédica, E quando eu fui ficando adolescente, tinha uma pessoa na igreja, que eu me inspirava muito e que era enfermeira. Então, assim, eu já sabia o que eu queria. Quando eu me formei na escola, eu logo já fiz o vestibular, já entrei na faculdade cedo e já sabia o meu caminho. E sempre me realizei muito com a enfermagem. Nessa trajetória toda eu já sabia o que eu queria, assim, que era o fato da enfermagem. E aí, assim, a gente convivendo com você, Você vê que quantas barreiras, quantos limites você precisou romper. Porque, assim, todo mundo tem às vezes, até aquela visão que a profissão de enfermagem é uma profissão até desvalorizada na área médica, Que paga muito pouco, aquela coisa. Mas eu vejo você, vai para Friburgo, volta para não sei o que, de madrugada, não sei que horas, vai não sei para onde, atende em todos. Quer dizer, a sua visão não ficou só limitada a Teresópolis. Os caminhos foram se abrindo para você, de forma que você conseguiu se encontrar nessa profissão também durante esse tempo, Sim, a enfermagem, para mim, é como se fosse um portal de possibilidades. Eu não fico presa só numa área, e num setor. Dentro da enfermagem, eu comecei pela emergência e ali você tem um tempo onde você aprende aquele conteúdo e você tem que voar. Você não pode ficar só presa ali, senão você paralisa. E assim, eu não consigo ficar estagnada. É uma característica minha. Então, durante algum tempo, eu fiquei dentro da emergência, vivenciando trabalhei em ambulância, trabalhei em todas essas áreas, de emergência. Sala amarela, sala vermelha, UPA.
E depois eu falei assim, gente, eu preciso algo mais, eu preciso de algo que me dê um retorno financeiro. Sim. E aqui pra mim já acabou, já estafou tudo que eu precisava, já estou satisfeita, eu preciso ir além. Foi aonde eu fiz controle de infecção hospitalar e comecei a exercer dentro do hospital e você começa a ter uma certa autonomia. Então, assim, foi onde eu vi que eu posso ir além, né? Que todo o conhecimento, ele é distribuído e só basta você querer e tomar providência daquilo ali. Então, assim, através da CCIH, eu fui para o centro cirúrgico e foi aonde, assim, eu vi grandes possibilidades de qualidade de vida, porque é onde é um setor que você consegue controlar, né? Você consegue ter mais controle da dinâmica do que acontece ali, apesar hoje em dia eu trabalho num centro cirúrgico que atende emergência, então você tem uma certa dinâmica também em relação a ter a porta aberta, mas você consegue ter uma qualidade de vida, um controle emocional maior do que numa emergência. Eu imagino, porque são muitas as situações que você lida, né, na emergência. E através disso, eu consegui ter a estabilidade emocional, porque aí eu já estava mais estabilizada, né, na minha dinâmica do meu dia a dia, e foi aonde eu despertei. Na época da pandemia, a gente ficou um pouco sobrecarregada, essa questão toda do controle, a gente tinha que dar muitos pareceres. Na época, eu trabalhava com consultoria, então, assim, eu estava em mais de um hospital. Foi aonde eu falei assim, agora é hora de mudar. Já vi que, assim, eu tenho um repasse financeiro, mas eu ainda preciso de algo mais. Eu preciso por mim. E foi aonde eu comecei a estudar a parte estética dermatológica, que na minha vida pessoal eu estava passando por uma transformação, né? Eu estava emagrecendo, voltando, eu não digo voltando a me cuidar, mas separando um tempo maior para mim. E eu comecei a estudar cientificamente algumas coisas que para mim estética era marketing, estética era venda, não era ciência, né? E eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver fator químico, tudo que eu podia ter acesso. E nessa minha transformação, os profissionais que estavam cuidando de mim virou e falou assim, Juliana, você leva todo jeito para essa parte de estética e agora a enfermagem tem uma autonomia grande, né? Desde 2018 que você pode estar montando seu consultório. E aquilo eu paralisei assim, eu disse, mas como assim? Consultório, enfermeiro, independente, né? A gente comanda todo um hospital, a gente faz acontecer, a gente é um motor, mas eu nunca pensei de me colocar na frente, né? Me expor e assumir aquele perfil mesmo. Apesar de trabalhar com consultoria, com palestras, com tudo, eu ainda não estava me vendo nesse perfil. E hoje, assim, é o que me realiza, eu estar dentro de uma sala podendo passar toda a minha experiência para o paciente, né, para o cliente, e tá se identificando com a história e não tá só ajudando nessa questão de vida, de emocional, mas eu poder estar oferecendo uma ciência efetiva, uma transformação que realmente acontece. Porque todas as coisas que eu faço, todos os procedimentos que eu faço, eu testo em mim primeiro. Então, assim, aquela coisa de ser a cobaia, não, eu sou o meu próprio teste. Então, assim, eu vejo fisiologicamente o que realmente acontece, a transformação. Então, assim, o maior marketing que tem sou eu. É a minha vida, é o meu testemunho, é aquilo que eu faço comigo. E até, assim, a sua própria história de vida, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Quantos processos de transformação você precisou viver até para entender hoje que essa área dermatológica que você trabalha, e você fala assim, eu sou a primeira cobaia, na verdade, você foi a sua primeira cobaia em muitos aspectos, né, Ju? Sim. Porque você passou por uma história familiar, né? Onde gerou coisas na sua vida, né? Sim. Que te trouxeram para esse momento. Sim. E eu acho muito importante as pessoas saberem, né? Porque às vezes a gente costuma dizer assim, você passou por perdas na sua vida, por lutos, mas teve o seu tempo, claro, de luto, você foi buscar ajuda, que a gente vai falar sobre isso,
Mas isso levou você também a entender que aquilo ali não ia poder te definir, que existia uma vida toda pela frente. Sim. E você decidiu, né, se reinventar a partir disso também, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. O meu processo em si, ele foi gradual, mas eu sempre me baseei na lei universal, que é da semeadura. Sim. Né? Além de ser uma palavra bíblica, né? Sim. João 12, 23, que a semente, para ela poder germinar, ela tem que morrer. Sim. Então, todas as vezes que eu precisei nascer, em algum aspecto eu morri. Uhum. Morri, de repente, para alguns sonhos que eram só meus, não eram de Deus. Morri, de repente, nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas manias, em alguns paradigmas. A gente morre para poder nascer. E todas as vezes que eu precisei, não acredito nem que seja uma reinvenção, mas que seja o retorno da essência. Isso. Ressignificado. Ressignificar. É você não deixar a dor tomar conta. Muitas das vezes, eu desde pequena, o meu lugar preferido da casa era o telhado. Eu subia as escadas do telhado. Que legal. E eu via. Tô vendo agora. A paisagem do bairro era um lugar alto. Então eu vi um vale. E várias vezes, independente do meu estado emocional, eu subia no telhado. E eu olhava de cima algumas soluções de alguns problemas. E assim, é você não ter medo da altura. É você conseguir sair do seu problema. E olhar por cima, né? E olhar por cima. Não olhar dentro dele, né? Não olhar dentro dele. É aquela coisa de você dar conselho pro seu amigo do problema do amigo e você não sentir. Aham. Você se compadece com a dor. Mas você consegue ver a solução e o amigo que tá dentro daquele problema não consegue ver. Aham. Então, muitas das vezes, na minha vida, eu fazia isso. Eu subia pro telhado e olhava de fora. E controlava a emoção para poder achar a solução. Então, eu acho que todas as vezes que o problema vem, que parece que aquele furacão ou aquela situação vai te dominar, é levantar voo, é procurar um telhado. E é através do telhado que a gente vê a estrutura de uma casa, né? A gente costuma falar muito das colunas, dos alicerces, mas eu gosto muito de telhado. Porque através do telhado, eu sei se aquela casa teve infiltração. Verdade. Eu sei quantos cômodos tem. Eu sei se é uma casa que tem família, né? Você olha um telhado, você sabe qual é a estrutura. Porque você vê muito a definição do que é uma casa pelo telhado. Que coisa linda. E aí a gente estava conversando, né, que nesse processo de perdas que você passou, isso atingiu muito o seu organismo, né? Sim, sim. O que acontece? Eu perdi a Carol, né, que era uma irmã do meio, e exatamente pelo fato, né, de eu ser uma pessoa que eu saio, eu vou por cima e vejo a solução, mas eu não sinto o problema, eu vou vivendo, eu vou carregando. Eu fui imprudente comigo, né? Eu tive a questão do luto. Quando eu tive a questão do luto da minha irmã, que foi uma história trágica, como é que eu posso dizer? Existem tragédias, mas existem tragédias muito grandes, né? Todo mundo morre. Sim. Todo mundo morre, né? A gente já nasce sabendo que vai morrer. É lei natural, né? Mas a gente nunca imagina que uma pessoa vai morrer, a gente também não deseja isso, não quer, que a pessoa vai morrer próximo, né, no aniversário da filha, numa festa, indo para uma festa, uma pessoa saudável, né? A Carolina, ela era professora
e 25 anos de idade. A Carolina estava na segunda gestação, estava grávida de 5 meses de um menino, né, do Vitor. A vida completamente feliz, casada, realizada, em todos os âmbitos, saudável. E nós ficamos uma semana preparando uma festa para as crianças. A filha dela, né, a Giovana, que na época ia fazer 2 anos, e o meu filho, o Pedro, que ia fazer 1 ano, e a família estava em festa, né? A família estava, a Carolina grávida, celebrando, Mariana noiva. Então, assim, quando tudo, como se fosse a realização do sonho do meu pai, da minha mãe, as filhas criadas, todo mundo encaminhado, todo mundo trabalhando, todo mundo bem, todo mundo saudável. Então, assim, e vem uma tragédia, né? Aonde não abalou só a minha família, mas mexeu, sacudiu a cidade toda. Mexeu mesmo. E o que acontece com a Juliana em si, comigo? Eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, vencer essa etapa, pela fé. Porque o que acontece com a Juliana? Não é que a Juliana já pensasse nisso, em tragédia, por trabalhar em emergência, não é isso. Isso não tira completamente, né? Não é só isso. Eu vejo pelo seguinte fato, alguns dias antes de acontecer, eu já estava com uma sensação ruim. Apesar de tudo, todo mundo estar em festa, organização e tudo, eu cheguei a ter um sonho com um caminhão, aonde o caminhão me pegava e não pegava, o acidente era comigo. Isso foram 3 dias antes. E o que eu quero dizer é que, assim, às vezes a gente ignora o que a gente sente, né? A gente ignora e a gente não entende. Não é que a gente esteja desejando coisas ruins, mas Deus, ele fala com a gente o tempo todo, E eu só consegui realizar o que era pra mim fazer com a minha família durante o luto porque eu tinha intimidade com Deus através do Espírito Santo. Talvez a imaturidade para identificar o que estava acontecendo ali. Mas a sensação do luto eu tive 3 dias antes de tudo. Tanto que eu me despedi da Carolina. Eu liguei pra Carolina e falei assim, Carol, eu tive um sonho que acontecia isso, isso, isso. Eu quero te falar, minha irmã, que se acontecer alguma coisa comigo, eu te amo. Cuida do Pedro, fica bem, cuida da mamãe. Aí ela ainda falou assim, Juliana, quando a gente sonha, é porque Deus está libertando. Eu vou orar por você e vai ficar tudo bem. Isso é só um sonho, foi só um pesadelo e tal. E ela orou, e ali eu continuei no meu plantão. E então, assim, é pra gente não ignorar quando o Espírito Santo fala com a gente, pra gente poder ter o compromisso e ter a maturidade de entender que é Jesus já organizando o nosso futuro. Com certeza. Então, essa questão toda da gente estar confiante e estar conectado com o Espírito Santo faz toda a diferença no processo do que você tem que enfrentar. É verdade. E foi o que me ajudou, o que me deu equilíbrio emocional para estar ali naquele momento e resolver as coisas do luto. Porque de um luto eu poderia ter tido 3. Verdade. Foi aonde, assim, eu consegui dar um suporte para minha mãe, dar um suporte para o meu pai, ver um pouco a Mariana. Só que nesse período todo eu esqueci de mim. A Juliana esqueceu de cuidar da Juliana. Autocuidado simples, alimentação, sono, são coisas simples, não é... Mas que fazem uma diferença. São os 5 princípios que fazem diferença na nossa vida, que é o sono, é a alimentação, é a atividade física. Então, assim, coisas que a gente tem que entender, porque durante muito tempo a gente ficou nessa questão toda da vaidade. Isso aí. Entre a vaidade e o autocuidado e você se cuidar, tem um equilíbrio. É verdade. Não é vaidade você cuidar da sua alimentação. É o mínimo que você pode fazer por você. É verdade. Não é vaidade você cuidar do seu cabelo,
você praticar uma atividade física. Então a gente tem que saber hoje em dia equilibrar, porque durante muito tempo se falava que tudo era vaidade. É verdade. E não é bem assim, né? A gente tem que andar, tem que saber o limite de um, o limite de outro, porque tudo em excesso vira doença. Tudo em excesso vira patologia. É verdade. E aí você se viu nesse momento, né, onde você olhou, você falou, cara, esqueci de mim. E aí foi onde você foi buscar ajuda, né? Porque nisso foi onde entrou todo o processo de você se ver por dentro, que a gente estava falando, né? Porque muitas pessoas te procuram hoje por causa da bariátrica que você fez, né? Mas a gente estava conversando sobre isso, né? Das pessoas quererem encurtar o caminho. E não existe isso também, porque a bariátrica ela foi um conjunto desse processo que você viveu. O que acontece? Nesse processo todo do luto, eu fui procurar ajuda, né? Ajuda psicológica e emocional, porque o que acontecia? Com todos os processos que eu tinha feito para emagrecer, porque o da Carolina, eu engordei de 40 a 45 quilos em um mês, né? Eu não consegui chorar, foram de 3 a 4 anos sem chorar, não saía, o choro travava. Então... 45 quilos em um mês. 45 quilos em um mês. E você percebia isso no espelho ou não? O que aconteceu comigo? Eu não percebi e as pessoas não falavam. As pessoas só viam a dor e ficavam com pena. Talvez com medo de te ferir por falar, né? Eu acho que era questão mesmo da dor em si. Tipo assim, ela perdeu a irmã, mas ela tá resolvendo tudo, ela tá bem. É só o tempo dela, daqui a pouco ela corre atrás do prejuízo. Nesse sentido. E as pessoas, em vez de me falarem, Juliana, olha só, eu sei que você tá sofrendo, mas não vai por esse caminho. Você não tá normal. Olha, isso não é normal. Não, as pessoas levavam comida pra mim. Quanto mais comida levava, mais eu comia e mais aquela satisfação vinha, mas não resolvia o problema. Não resolvia, porque aquilo era uma fuga, né? Era uma fuga. Então, assim, dos 50 quilos que eu engordei, dos 45 quilos, de todos os processos que eu fiz em 2 anos, eu só consegui emagrecer 12. Gastei muito dinheiro com remédio, com nutricionista, com endócrino, com tudo que tinha na época disponível. E desses 12 quilos que eu emagreci, era muito rápido recuperar. Né? Qualquer desleixo que eu dava era... Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em mim, de me aceitar a minha nova condição. Só que, o que aconteceu? O fato de você ser obesa, tudo muda na sua vida. Você não consegue sair na rua e pegar um ônibus e andar rápido. Não é assim. A sua vida não chega a paralisar, porque você não vai deixar. Mas as coisas são diferentes, você vive diferente. E eu, nessa minha rotina toda de fazer vários trabalhos, né, com criança pequena, ainda tinha Giovana para eu poder estar auxiliando, a minha mãe, né? Então, assim, a minha vida ficava muito difícil. Foi aonde eu fui procurar ajuda. E, assim, do fato para eu conseguir realmente ter a mudança. Porque o que acontece se eu quero mudar, eu preciso mudar e eu não consigo? Aonde que tá o erro do processo, né? Onde que tá embargando isso, né? Foi aonde eu vi na prática que a questão do peso tem a ver com as emoções. Onde você carrega emoções, você carrega as coisas que não são suas. E aquilo ali começa a pesar. É peso mesmo. Tanto que, assim, o momento que eu comecei a liberar algumas emoções, alguns traumas, algumas decisões que eu fiz, algumas situações, eu comecei a emagrecer. Isso antes do processo cirúrgico, antes da gastroplastia. Sim. Então, o que aconteceu? Você saber que não é só o fato de você comer, mas você entender o porquê que você come. O porquê da compulsão, né? O porquê daquele horário. E tá te levando a desequilíbrio pra isso, né? Sim. Qual é o gatilho? Né? O meu caso foi um luto. Mas será que durante a vida, se eu tivesse qualquer outro gatilho, será que eu também não ia desenvolver?
né? Então, assim, é você se conhecer, que foi o que, através da psicologia e da psiquiatria, Sim. eu tive essa ferramenta, né? Então, assim, o que comanda mesmo o fato do emagrecimento, o fato da mudança, tudo que a gente quer é a nossa cabeça, é o telhado. É o telhado. E É a o cabeça telhado. o quê? É no alto, né? É o telhado. Então, procurar ajuda, sabe? Procurar ajuda mesmo. Eu levei mais ou menos uns 8 meses para me identificar com um profissional. Troquei de profissionais 3 vezes, porque não é porque a pessoa tem ali o conhecimento que ela tem um domínio sobre você. Não é. Você tem que saber o que você quer. E todas as vezes que eu entrei e me identifiquei com um profissional, eu via muito essa questão toda de princípio, de caráter, porque não adianta a pessoa trazer o novo pra mim, mas não ter nada a ver com a minha essência. Sim. Né? E é uma busca. Não é porque você foi em um que não deu certo que o segundo não vai dar. A gente tem que estar nessa busca contínua para poder realmente haver a mudança de fato. Aquela coisa, eu vou pro primeiro posto, vou pro segundo, terceiro. Exatamente. E comigo foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei na terapeuta, né, na psicóloga, a minha questão toda do emagrecimento, eu não fui para tratar a questão da gordura, eu fui para tratar a questão do luto, porque na minha cabeça era a questão toda da perda, que na verdade eu achava que eu não aceitava, mas eu achava que eu tinha aceitado, e aquela confusão toda, e eu tinha tido sonho antes, então eu me sentia culpada porque eu vi acontecer e não fiz nada, né? Então essa situação toda para eu poder resolver dentro de mim. Hoje, graças a Deus, já desenrolei bastante, já tenho mais ou menos a clareza do que era para ser. Sim. E eu não perdi só a minha irmã. Depois de 2 anos, a minha mãe não aguentou a perda da minha irmã e se entregou, né? A gente entende hoje, através da minha vivência. Já vi muitas dores, pessoas morrendo com câncer, AIDS, acidentes, assim. Mas a dor da perda de um filho, né? Eu acho que é a maior dor que tem no mundo. E é a maior dor, mas há um conforto, né? Naquele que a gente acredita. A minha mãe, eu tive a oportunidade de me despedir dela também. Essa questão da sintonia, de você estar presente com Deus e você saber aonde você tem que estar, no lugar que você tem que estar. Todas as vezes de manhã, quando eu acordo, é o que eu pergunto, para onde ir, o que eu devo fazer, com quem que eu tenho que estar. E responde, né? Deus, ele responde através do Espírito Santo, através da palavra. E eu tive a oportunidade de me despedir da minha mãe. É a gente saber para onde a gente vai, o que a gente faz, né? As sementes que a gente planta. Isso aí. Então, é toda uma história onde eu sei que tem um caminho, né? E tem pessoas que vão se identificar. E o processo, ele não é único, né? O que a gente vive, outras pessoas estão vivendo igual. E independente do que você venha a fazer, o Espírito Santo, ele vem e te conduz da melhor forma do processo para você poder amadurecer e ter a sua vitória, né? Então, a minha perda foi aonde eu vi a minha irmã e a minha mãe, né? Pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou super família. Então, assim, são perdas reais. Sim. E mesmo assim, o que acontece? É aonde a gente tenta ver o que ficou de bom na pessoa e tenta fazer valer a pena aquilo que a pessoa deixou, o legado, né? Então, assim, eu demonstro o amor que eu tinha pela minha irmã através da Giovana. Não que a Giovana substitua a Carolina. Sim. Mas é onde eu não abro mão. Sim. Né? Então, assim, é a forma porque de ela cuidar. É a semente né? Ela é a semente da Giovana. Da Giovana, né?
E então, assim, a gente vê toda uma questão de estrutura em relação à essência. Então, assim, não importa o que as pessoas te digam, o que as pessoas achem da tua dor. O que importa é aquilo que você acredita e o que está dentro de você para você poder realizar o propósito para você estar aqui. Então, assim, muitas das vezes eu encontro pessoas assim que falam, Juliana, mas eu me sinto perdida. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Por que eu não consigo parar de comer? Por que eu não consigo... Se eu tenho que fazer, por que eu não faço? É a questão do processo da maturidade. É uma chave que você tem que virar no tempo certo, que vai depender de você 80%, mas 20% do tempo acontecer, daquilo que tem que acontecer, com a ferramenta que você buscar. Não é só a questão da cirurgia, não é só a questão de uma dieta. A gente estava falando até sobre isso, né? É você com você mesma. Você tem que entender a sua essência, o que você gosta, o que você quer. Você tem que se descobrir para entender o processo do que você está fazendo aqui. E tem todo o sentido quando você se encontra. É aonde você tem a força, porque a força vem de dentro de você. E você sabe os caminhos que você tem que percorrer, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, você parece que é robotizada, você já sabe o que você tem que fazer e você olha, você vai lá e faz. Eu vou e eu faço. O que tem que fazer, eu faço. Eu não deixo para depois, porque senão eu vou ter que fazer o dobro. Então eu prefiro ir fazer do que ter que voltar e ter que pagar o preço dobrado. Não é só disciplina, não é só a questão mecânica. É a questão de você entender e se compadecer e realizar. E é aquilo que a gente estava falando, né? Primeiro são cirurgias internas que a gente precisa fazer. Você comentou comigo que do pessoal que fez cirurgia com você na mesma época, né? Das 5, só 2 ficaram bem, né? Eu tenho algumas colegas, algumas pessoas que fizeram no mesmo processo que eu. Tanto que eu era completamente contra, né? A minha vivência cirúrgica, quando foi me proposto isso, eu completamente ignorei. Eu não aceitava, eu achava que isso pra mim era a última das opções. E eu recusei. E o que me fez mudar de ideia foi quando... Mudar de ideia não, que eu aceitei, né? A minha realidade. Sim. Não foi uma mudança de ideia, mas você aceitou que você precisava fazer, né? Foi que o Pedro... Eu moro num apartamento que tem escadas e o Pedro caiu um lance de escada e eu não conseguia socorrer o meu filho. Eu, sendo enfermeira, não consegui socorrer o meu filho e quando eu cheguei próximo dele, eu não conseguia pegar ele no colo para levar para uma emergência para ver se estava tudo bem. Então, ali foi aonde eu falei, Jesus, ou o Senhor muda a minha vida, porque não faz sentido. Que sentido faz uma mãe estar no mundo que não pode proteger o filho? Melhor não estar aqui, tá ocupando tempo, tá ocupando espaço, não vale a pena. E foi aonde veio aquela questão assim, bom, fazer a gastroplastia e tentar emagrecer. Na minha cabeça, se eu sobreviver pelo menos mais 20 anos, eu vou estar criando o meu filho e vou conseguir criar a Giovana e o Pedro, então eu vou cumprir o meu papel aqui. E foi aonde eu aceitei, contrariada, mas aceitei, porque era o que tinha ali, então eu tinha que fazer. É um processo cansativo, porque toda a questão burocrática do plano, a pessoa já não quer fazer. E tudo colabora pra pessoa não fazer, então só aconteceu comigo porque era de Deus mesmo. Porque tudo que tinha pra não acontecer, eu já falava, tá vendo? Não é pra mim fazer. Não é pra mim fazer. Inclusive, a data da cirurgia que eu fiz, a Carolina tinha falecido no dia 30 de outubro, no dia 3 de novembro. Eu fiz a cirurgia no dia 31 de outubro. Então, foram 3 dias antes. A minha família tava... Tipo assim, isso é um sinal que não é pra fazer, que não sei o quê. Toda essa parte estrutural. Mas, assim, quando eu deitei na mesa e que eu falei assim, Senhor, tu sabes que eu não queria estar aqui. Que não era isso que eu queria escolher pra minha vida. Eu nunca... Eu sei
todo o futuro de uma pessoa que faz esse procedimento, o que ela tem que se cuidar. E eu não queria isso pra mim. Mas se é isso que tem, que o Senhor possa me curar de fato. Que o fato de estar magra não seja só magra, mas que a beleza seja o resultado de toda a cura. Sim. E que o Senhor me cure mesmo de tudo que eu precise e que o Senhor faça algo diferente na minha vida. E foi isso. E assim, tanto que eu falo assim, ou o Senhor me cura ou o Senhor me leva, né? Aquela coisa assim de impor mesmo pra Deus. Ou o Senhor faz e o Senhor fez. E o meu processo com a gastroplastia foi muito rápido, porque quando eu voltei, no primeiro mês, eu já emagreci 30 quilos. Então, dos 45, 50 que eu tinha, eu já voltei pra minha vida. E eu voltei rápido, e eu voltei bem, eu voltei saudável. E ali eu entendi que era o processo de Deus na minha vida. E comecei a procurar outras ferramentas, outras coisas para poder estar me ajudando nesse processo de cura. E com isso você também acabou, né, usando o que você estava, né? E transformou isso também hoje naquilo que você vive, né, Ju? Sim. Na sua profissão, né? Na forma como você tá encarando as situações da sua vida, né? Porque hoje, seu caminho profissional sim. tem te levado também a mostrar para mulheres, né? O maior público é mulheres, que não é simplesmente um emagrecimento, né? É saúde, né? É todo um processo. E é despertar a sua beleza interior primeiro, né? Através da sua cura, né? Sim, essa questão toda de você, primeiramente, ter a sua essência, né? Para você saber a sua função, o que você exerce, o que você precisa para você poder sustentar, né? A semente, além de morrer para poder germinar, ela tem que ser sustentável. É verdade. Né? A gente, dentro da semente tem o quê? Tem a raiz, tem o caule, tem o fruto, tem a flor. Nós somos a semente, então não adianta só a gente morrer, germinar e aí. A gente tem que se sustentar. Exatamente. E toda mudança, ela tem que ser sustentável. Ela precisa ser sustentável para ela poder germinar e poder dar o fruto, né? Porque muitas das vezes a pessoa só quer ver o fruto ali, o resultado, mas ela não entende o processo. Não dá pra pegar atalho, né? Não tem, até a questão do milagre para existir, né? A gente ora muito pedindo milagre, a gente pede muito. Precisa da fé. Há uma queima de energia, né? Para ter a salvação, né? Teve o suor de Jesus na cruz. É verdade. Então, assim, a gente precisa ter essa questão do nosso esforço, do semear, né, do suor para poder ter a energia e o movimento, né? A cura é por movimento, é um movimento da cura, é um ciclo. Sim. Onde tem etapas que eu ainda tenho que conhecer, eu ainda estou em processo de cura, né? Continuamente a gente vive isso, continuamente, né? E assim, a questão toda é a gente se entregar, né? Aquela questão de se entregar, obedecer e confiar, que é o processo genuíno. E com isso Deus vai gerando novos sonhos, né, Ju? Porque para 2023 tem muita coisa acontecendo aí, né? Tem sim. Tem sido um ano de portas abertas, né? Mal começou o ano e já muitos presentes de Deus. É como se a gente ora, a gente entrega e a gente confia que o Senhor vai fazer o melhor. E nesse ano, assim, as portas se abriram, né? Com a doutora Lara, ali no San Marino. E, assim, tem sido bênção, sabe? É um lugar, assim, onde exatamente a minha essência e a essência da Lara também, ela germina, e ali não é só a questão estética, né? Vai ser multiplicado, né? A gente acredita muito nessa questão da medicina integrativa. Sim. Tanto que a gente tem essa visão toda da estrutura do ser humano como um ser integrado e único. A gente tem tido, né, parcerias, né? Vão vir novidades que tá na ponta da língua para contar. Eu sei. Mas eu não posso ainda,
Mas tá assim, nascendo tá ainda. nascendo e são sementes assim, você quando olha o fruto, você já imagina a árvore, né? É verdade. Então, assim, nós temos histórias parecidas de superação, nós nos identificamos, né? Tanto eu quanto a Lara. É um espaço que ela fez com muito amor. É verdade. Um espaço lindo. Você entra, você já sente essa diferença. É verdade. A Lara é uma pessoa muito generosa. Eu estive lá e, né, falei assim, uma pessoa que veio pra minha vida também, né? Sim, e assim, tem sido tudo construído com muito amor, com muita dedicação e é muito bom. Assim, você sente a paz, você sente o equilíbrio. E não só estética, mas é o ser humano, né? Então, assim, eu acho que é o que faz toda a diferença. E quem já teve a experiência de estar com a gente, de estar se cuidando, eu acho que sabe mais ou menos, sente o que eu tô falando. Com certeza. E todo o carinho, todo o cuidado. E a gente vai ter, né, em breve, porque a Ju, a doutora Ju, ela também está empreendendo. Em breve vocês vão ver aí, né, o que vai estar acontecendo. Eu já pude ver um pouquinho, a gente já pôde conversar um pouquinho sobre isso. E é algo pioneiro também, é algo único, é algo que Deus deu para ela. No tempo certo, vocês vão ver, né, isso por aí. Mas isso, assim, é lindo, porque isso fala de um processo de amadurecimento, onde Deus vai construindo várias coisas para que aquilo que foi formando em você, na essência, possa transbordar também através, né, disso e virando algo também para você empreender, para ajudar Sim. outras pessoas. Quer dizer, Sim. de uma menina, né, lá atrás, que pegou um processo desde pequena para cuidar, mas começou gradativamente, passou por tantas coisas. Hoje é uma mulher que ainda está nesse processo, mas que identificou nesse caminho uma oportunidade para fazer algo único também. Sim. E deixar sua marca. Sim, sim. É aonde aquela questão da gente conhecer a nossa essência, saber, assim, além de enfermeira, essa questão toda do empreender que vibra dentro de mim, né? A questão do empreender, não só empreender coisas, Sim, mas empreender vidas, empreender sonhos, sim, né? Aonde eu sempre fui aquela pessoa que tinha aquele caderninho de ideias, coisas malucas, né? Aquele caderninho e eu ia anotando, eu penso muito rápido, eu vejo uma coisa, eu já visualizo e já anoto. E eu tô colocando em prática esse caderninho e eu acho que vai dar certo. já deu. Vai dar certo. A gente tá quase terminando, mas eu queria que a Ju deixasse, né, uma mensagem olhando para aquela câmera. Daqui a pouquinho a gente vai chamar também o filhão que tá aqui no estúdio, lindo. E ele tá aqui, ó, já tá agitado, que ele falou, né, cedo que queria estar aqui com a gente, né? Falou. E a gente vai botar ele ali também para dar um tchauzinho antes de terminar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Ju, para essas pessoas, né, que vão... A gente não sabe aonde vão chegar, mas eu sei que vai chegar em pessoas que precisam ouvir. Então, assim, coloca a sua voz aí, olhando para aquela câmera ali, dando uma mensagem para essas pessoas de incentivo, sabe? Do que você acha que se encontram, assim, no momento de olhar para sua vida e falar assim, olha, nada tá dando certo, né? Do que essas pessoas olharem para você, o que você falaria para elas? Porque muitas mulheres te procuram para isso, né? Eu acho que o que faz diferença na minha vida, primeiramente, é ter o Espírito Santo conduzindo. Em todos os momentos de dores ou de alegria, é o Espírito Santo que conduz e me acalenta, e esse contato único. Se você não tem uma força maior, busque, procure ajuda. Se você não acredita, não tem como eu poder te convencer. Você precisa passar por essa experiência. Foi isso que fez diferença na minha vida. Não é Juliana pela Juliana, é o Espírito Santo pela Juliana. E eu quero te dizer que a sua dor não é única. Você não está sozinho nisso. Existem muitas pessoas que passam pela mesma dor que a sua.
busque ajuda, converse com quem você acha que tem a solução. A solução está dentro de você. Você sabe o que você tem que fazer. Não fique preocupado com o amanhã. Entrega. Obedece à luz divina. Leia a Bíblia, que ali tem fontes de vida reais, né? E busque ajuda. Se você precisar de ajuda, eu tô disponível, a pastora Gabi tá disponível. Assim, a gente pode estar caminhando juntos. O que fez diferença na minha vida foi eu buscar essa ajuda. Você tem que estar apto e pronto para que a mudança venha, né? Tem que ter um movimento da ação, um movimento da cura. E se você não tem nem força para pedir ajuda, simplesmente entrega, que confia, porque o próprio movimento, ele vem resgatar a gente, né? Teve muitos momentos da minha vida que eu olhava assim e eu falava assim, meu Deus, pra onde? Pra onde? E a resposta tá dentro da gente, porque o Espírito Santo mora dentro da gente. Se ele não mora dentro de você, convida agora para fazer morada na sua vida, porque é só ele que pode te resgatar. Então, assim, busca. Se não tá dando certo, busca. Não cansa de buscar as ferramentas, as curas que você pode ter na sua vida. Amém. Coisa linda. Amém. Ah, que lindo. Pedrinho, vem aqui, vem, meu lindo. Vem aqui. Quer não? Tá com vergonha? A gente vai dar um tchau pro pessoal. Não quer dar tchau, não? Ele agora não quer, gente. Ficou com vergonha. Agora que pode. Não quer vir? Então depois a gente tira uma foto com você, tá bom? Pra gente mostrar pro pessoal quem você é. A gente vai mostrar a foto dele, gente. Mas a gente vai olhar pra aquela câmera ali, Ju. Foi lindo, né? Você chegou aqui. Gabi, como é que vai ser? Eu falei assim, vai ser do jeito que Deus quer. Amém. Né? Então eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tocadas hoje através da sua voz. Amém. Né? Através do seu testemunho. E a gente continua essa caminhada nossa, né? Amém. Então a gente vai despedir do pessoal, olhando para aquela câmera ali. Gente, não desistam, olha a história da Ju, olha a voz da Ju. Mesmo, né? E a gente sabe que tudo que ela falou hoje veio de dentro dela. É impossível a gente não se emocionar quando a gente fala do nosso recomeço, do nosso resgate. Então, assim, que essa voz hoje, para você, seja uma fonte de inspiração para você saber que você não tá sozinho, tá bom? Beijo no seu coração. Você vai ter o contato da Ju no Instagram, vai ter o Instagram dela, o meu. E a gente tá aqui junto pra somar força. Amém. Né, Ju? Amém. Amém? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.